Existem algumas coisas que você precisa saber para se tornar um engenheiro melhor, para tirar um pouco esse status de hobbyista ou pelo menos abandonar algumas dessas manias. E a primeira delas é que você precisa começar a criar soluções próprias e parar de tentar encontrar projetos que vão suprir 100% as necessidades do que você quer desenvolver. Não me leve a mal, procurar projetos de referência fazem muita diferença no desenvolvimento, mas eu interajo muito com a minha comunidade aqui e muitas vezes eu recebo pedidos de projetos muito personalizados, que a pessoa quer que eu desenvolva ou monte um projeto, um tutorial que passe por coisas muito específicas, de desejos muito específicos, sendo que você exercitando e adquirindo a habilidade de quebrar o seu projeto em várias pequenas partes, você consegue perceber que você consegue juntar soluções diferentes em um mesmo projeto, construindo uma solução verdadeiramente personalizada. E isso todo engenheiro precisa saber, porque quando você vai resolver o problema de um cliente ou desenvolver um produto próprio, muito provavelmente não é algo que existe, muito provavelmente é algo muito personalizado. Como eu sou engenheira da computação, algumas dessas dicas vão ser voltadas para a galera de desenvolvimento de hardware, então engenharia de hardware, engenharia elétrica, eletrônica, engenharia da computação. Essas duas dicas talvez vão ser um pouquinho mais voltadas para essa galera, mas as dicas finais ainda são para todo engenheiro. Segunda dica, você precisa começar o quanto antes a desenvolver placas de circuito impresso. Chega de projetos em protoboard. Projeto em protoboard é para teste, não pode nem ser seu TCC da faculdade. A protoboard é para testar um conceito, testar um sistema, mas depois você precisa partir para ferramentas mais profissionais, principalmente se você quer apresentar esse projeto para algum cliente. Você não pode chegar com uma protoboard, até porque provavelmente no caminho esses fios vão começar a dar mau contato. Quando você for apresentar o projeto, ele já não vai mais estar funcionando. A solução é mais simples do que parece, eu tenho muita informação para compartilhar sobre esse assunto. Tem muitas videoaulas aqui nesse canal te mostrando como transformar uma ideia em um produto profissional sendo fabricado em fábrica. E uma sugestão que eu posso te dar é utilizar uma ferramenta chamada Altium Develop para fazer esse desenvolvimento. O Altium Develop é o patrocinador do nosso vídeo de hoje, é uma ferramenta profissional para desenvolvimento de placas de circuito impresso que une o Altium Designer e o Altium 365. Te dando uma ferramenta profissional para desenvolvimento de PCBs, essa é a ferramenta que eu utilizo inclusive para fazer os meus projetos, para desenvolver, por exemplo, os meus brincos, que é um produto que eu tenho. Com essa ferramenta você vai conseguir construir o seu circuito eletrônico, extrair todos os arquivos de fabricação para depois poder fabricar livremente esse projeto. Tudo isso contando também com uma ferramenta que vai te possibilitar salvar esse projeto em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho. Se você quiser testar o Altium Develop gratuitamente, o link já está aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho um aviso especial para os estudantes porque o Altium sempre libera um tempo maior para quem for estudante. Então é muito provável que você consiga utilizar o Altium Develop durante toda a sua graduação, para você testar a ferramenta e desenvolver os seus projetos de forma profissional, né? Terceira dica, a gente vai falar sobre esses carinhas aqui. Você conhece o Arduino? Ou você conhece o ESP? No caso aqui, eu tenho um ESP... Eita, caiu, calma aí. Muito blogueira, né? No caso aqui, eu tenho um ESP Cam aqui na minha mão, ESP32. Essas placas que eu tenho aqui na mão não são os microcontroladores, muita gente acaba confundindo isso. Essas aqui são as placas de teste, as placas de prototipação. A Arduino utiliza um chip aqui chamado ATmega e eles construíram essa placa aqui chamada Arduino justamente para você conseguir testar esse chip, testar os recursos dele, programar, entender como você vai fazer o seu circuito e o seu código de uma maneira fácil, porque você pode colocar aqui, por exemplo, os fios jumpers diretamente no protoboard ou conectar aqui diretamente seus componentes eletrônicos para que você possa aprender a usar esse microcontrolador. Mas isso aqui não pode virar um produto final. Já tem um outro vídeo aqui no canal onde eu trago uma discussão bem profunda sobre Arduinos e placas de prototipagem no geral em produtos finais. Não quer dizer que é errado você começar com uma placa dessa. Na verdade, muito provavelmente você vai começar com uma placa dessa. Mas existem várias desvantagens de você levar uma placa como essa para um produto final de maneira fixa. E uma delas é custo. Não vai valer a pena. Por isso que a dica que eu te dei anteriormente ela é tão importante. Você precisa começar a personalizar os seus projetos e desenvolver placas personalizadas para eles. Desenvolver um hardware embarcado. Aprender isso é uma habilidade incrível que vai te possibilitar tanto desenvolver projetos próprios quanto de fato comercializar produtos, entregar trabalhos mais profissionais e ser mais valorizado por isso também. Quero o quê? Caso você estiver muito no início em um projeto, quem sabe uma das primeiras etapas não vai ser de fato embarcar completamente esse chip, mas pelo menos embarcar a placa de prototipação vai ser uma etapa extremamente fundamental para que você possa apresentar esse produto, apresentar
apresentar essa ideia ou entregar esse protótipo funcional de uma maneira que eu chamo até de mais digna, tanto para você conseguir montar várias unidades desse projeto, quanto para o seu cliente em ter um hardware que não vai parar do nada. Quando a gente é iniciante, principalmente robista, a gente tem a sensação de que a eletrônica nunca funciona, que as coisas estão sempre do nada parando de funcionar. E muito disso é por conta dessa falta de bons materiais, eu vou dizer assim. Os materiais voltados para prototipação, que são utilizar, por exemplo, o protoboard, os fios jumpers, os componentes meio soltos, não selecionar corretamente um componente eletrônico, não dimensionar tão bem ele aí energeticamente, dão essa sensação de que as coisas param de funcionar do nada. E a gente vê produtos parando de funcionar do nada, e normalmente esses produtos são produtos que têm uma PCB muito inferior, com qualidade muito inferior, com componentes duvidosos, ou até no geral componentes com péssima qualidade, né? Normalmente um hardware que ele é fabricado com cuidado, com boas técnicas, com bons materiais, dificilmente vai parar de funcionar do nada. Quarto ponto, não planejar, só sair fazendo. Isso é coisa de robista, meus amigos. Não que ser robista seja ruim, ser robista é maravilhoso. Eu sou robista em várias áreas e até quando eu tô fazendo projetos assim mais para relaxar, eu não fico me apegando a técnicas extremamente elaboradas da engenharia. Só que esse negócio de sair só, sabe, tô fazendo, não escrevi, nem desenhei nada, não escrevi nem um passo a passo do que eu vou fazer aqui, não peguei nem papel e caneta, vou sair fazendo. Esse tipo de coisa é a fórmula perfeita para você procrastinar esse projeto, para você parar hoje e não saber o que você tá fazendo amanhã, para você construir projetos sem pé nem cabeça, literalmente, porque toda hora você tem uma nova ideia, toda hora esse projeto tá mais longe de terminar, toda hora isso aí ganha uma nova feature. Esse negócio de não planejar corretamente, ou pelo menos não pegar uma folha de papel e caneta, escrever, desenhar o que você quer desenvolver, qual é o início, qual é o meio, qual é o fim desse projeto, isso aí é a fórmula perfeita para você não desenvolver nada. E eu tô falando isso com muita propriedade, meus amigos, porque se vocês pegarem vídeos muito antigos aqui do canal, quando eu ainda tava na graduação, começando a mexer com os meus primeiros microcontrolados, os meus projetos eles eram assim. Eu tinha a sensação de que os projetos eles nunca saíam do jeito que eu imaginava. Mas é claro, toda hora eu tava imaginando uma coisa diferente e não vai dizer que não é assim com você também. Às vezes você tem uma ideia muito clara do que você quer desenvolver, se você não anota, essa ideia ela vai recebendo interferências com o tempo. Você sempre vai tendo alguma coisinha diferente, algum problema que você começou a pensar sobre esse problema, esqueceu de outro que existia ali também. Então eu não tô te falando que você precisa ter um método, uma técnica milenar, fazer o seu planejamento de um jeito que até te impeça de começar, mas pelo menos registrar em papel ou em desenho e dividir esse negócio em várias partes para você conseguir entender o que você precisa fazer. Porque projetos que não são minimamente registrados não saem da sua cabeça, né? Não vou nem dizer sair do papel, porque nem no papel tava, né? O que você quer com isso, né? Ser humaninho. A última dica, ela vem do fundo do meu coração também, baseada em experiências próprias. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. A gente, logo que começa na engenharia e a gente aprende algumas habilidades básicas, que a gente começa a conseguir desenvolver alguma coisa, a gente percebe que a engenharia ela é uma ferramenta para resolver problemas de outras áreas. Claro, existem os problemas da engenharia, mas normalmente esses problemas eles não são tão legais, né? Normalmente a gente quer resolver problemas de outras áreas. Então, problemas da agricultura, problemas da medicina, problemas sociais, problemas pessoais. Então a engenharia ela é uma baita ferramenta e isso que acaba fazendo com que a gente se apaixone tanto por ela, né? Não é verdade? Acho que você concorda comigo, somos todos apaixonados por engenharia, então já deixa aqui, ó, um like pra eu saber que todos somos apaixonados aqui por engenharia. E o que acontece? Quando a gente começa a se meter dentro de uma área que não é a nossa área de atuação, que a nossa área, no caso, é resolver os problemas, quando a gente começa a tentar compreender mais profundamente esses problemas ou até começar a entender os aspectos do porquê que aquilo está acontecendo, a gente começa a tentar ser um pouquinho especialista dessas outras áreas. E o que acontece é que muitos engenheiros acabam se aprofundando muito nessas áreas, que são as áreas os quais a gente está tentando resolver o problema. Só que muitas vezes a gente acaba se sentindo muito sobrecarregado naquele problema, porque ao mesmo tempo que eu preciso compreender sobre aquele universo, eu preciso resolver o problema e daí eu preciso lembrar e
que executar todas as coisas que eu já aprendi e ao mesmo tempo eu fico aí tentando caçar as novas informações dessa área específica. Então uma coisa que faz muita diferença é a gente entender qual que é o limite das nossas habilidades, o que a gente vai de fato propor e quem são as pessoas que vão de fato contribuir para esse trabalho, para que esse trabalho saia da maneira correta. O que acontece é que não dá para fazer tudo, não dá para ser super-herói, entendeu? Às vezes a gente tem que saber resolver bem os problemas e focar nisso e saber que existem pessoas de confiança dentro desse projeto, dentro dessa empresa, as quais eu vou poder contar para conseguir trazer essa área específica, esse feedback específico, essa necessidade que eu vou resolver. É muito difícil o engenheiro não se apaixonar pela engenharia. A gente focando na nossa área específica, a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu sei que você concorda comigo, que eu vou falar uma coisa que eu escuto várias vezes quando eu vou em eventos, principalmente eventos voltados a empreendedorismo. As pessoas falam assim, você não pode se apaixonar pela sua solução, você tem que se apaixonar pelo problema. Me diz que engenheiro consegue. Beleza, a gente pode se apaixonar pelo problema para conseguir resolver ele e tudo mais, só que, gente, é impossível a gente não se apaixonar pelo que a gente desenvolveu. É muito complicado. Às vezes a gente é muito cabeça dura, porque a gente quer resolver alguma coisa usando determinada técnica, determinado material, determinada ferramenta. Quando a gente começa a trabalhar sozinho demais, a gente fica viciado nessas coisas, porque a gente fica viciado nesse ambiente que a gente mesmo construiu e a gente acha que tem a melhor solução para um problema que a gente tá tentando encaixar, na verdade, uma forma de resolver e não de fato uma solução, entendeu? Por isso que a gente precisa de pessoas, a gente precisa perguntar para as pessoas, a gente precisa interagir com elas, a gente precisa ter essa resposta tanto de especialistas quanto do público no geral e entender que a gente às vezes precisa baixar um pouquinho a bola, entendeu? Do desenvolvimento. Esse contato, sabe, multidisciplinar, ele faz com que a gente dê uma maneirada. Uma coisa é certa, é impossível não se apaixonar pelo que a gente desenvolveu. Quando você consegue resolver algum problema, resolver alguma coisa utilizando uma determinada técnica, uma determinada forma, que muitas vezes foi você que trilhou aquilo, foi você que desenvolveu aquilo, como é que você não vai se apaixonar por esse negócio? Eu já fiz isso várias vezes, eu já errei nisso várias vezes. E eu já trouxe soluções para produtos que, ainda bem, assim, que eu tinha outras pessoas da equipe que podiam me dar um feedback do tipo assim, Júlia, isso tá uma porcaria. Só que eu tava assim, não, gente, você não tá entendendo o filtro que eu desenvolvi aqui. Aí a pessoa, dane-se o filtro, não funciona do jeito que eu queria. Olha como é incrível, olha como a energia passa aqui e transforma e faz isso, faz aquilo. Dane-se. O usuário quer saber o que isso vai fazer, que é o resultado final, não quer entendeu? A engenharia louca pelo processo. E a gente faz isso. É normal. Deixa aqui nos comentários também se você já fez isso em algum momento. Quero saber se existem outras dicas que vocês podem me dar ou dar para minha comunidade e espero te ver por aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!